Salve rapaziada, tudo certo? Trader Antiloz aqui. E olha só esse rostinho bonito que tá aqui na tela pra gente hoje. Um dos caras que vocês já sabem que tá sempre ao vivo lá com a gente, tá? Analisando, acompanhando o mercado junto com a gente todos os dias ali na comunidade, que é o nosso amigo Mano Tom. O Tom é um dos membros, como eu falo, o macaco velho da nossa comunidade, o galho mais forte aguenta esse cara dentro da nossa comunidade, porque o cara tá desde o começo, já acompanha a gente há muito tempo, e hoje eu vou fazer uma entrevista aqui com ele para mostrar para vocês que o que eu faço na comunidade, o que eu ensino na comunidade para vocês, não funciona só na minha conta. Vai trazer resultado na minha conta e, logicamente, na de vocês, assim como trouxe na conta do Mano Tom. E tô trazendo aqui para vocês essa entrevista justamente porque eu quero ter aqui o relato do Mano Tom, da vida dele, de tudo que ele fez para conseguir ter o resultado que vocês vão saber qual é, mas muitos de vocês da comunidade já sabem, porque ele sempre conversa com a gente lá. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês são muito curiosos para saber o que uma pessoa como vocês, que quer os mesmos objetivos que vocês, conquistou o que vocês querem, tá? Vamos lá então. Muito bom dia, Manton. Como é que tu tá, meu querido? Opa, bom dia, meu amigo, tudo certo? Graças a Deus tá tudo bem. E é um prazer estar aqui agora comigo aí para estar auxiliando em algumas coisas aí, dando meu relato sobre opções binárias. Ô, show de bola. Mano Tom, eu separei algumas perguntas aqui, tá? Primeiro de tudo, eu vou querer aqui 100% de sinceridade, transparência e clareza. Todas as respostas aqui têm que vir do fundo do teu coração, fechou? Fechou, tá tudo certo. Então vamos lá. Mano Tom, a primeira pergunta é o seguinte: eu quero que tu conte um pouco da tua história a respeito de quem é o Mano Tom, tá? Primeiramente, eu sempre vou falar Mano Tom, mas ele vai falar aqui o nome dele, vai dizer tudo certo, mas é um apelido carinhoso aqui e sempre vai ser Mano Tom pra mim, tá? Mas, primeiro de tudo, eu quero saber um pouco da tua história, o que tu viveu aí, até um certo ponto que foi quando tu começou a conhecer do mercado, começou a conhecer ali a comunidade Antiloss. Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Em questão da minha trajetória, ela é um pouquinho bem complicada, mas tudo começou quando eu fui para a Inglaterra, trabalhando, exausto, horas e horas de trabalho, frio, sol, neve, chuva. E chegou um belo dia que eu acabei, pela internet, vendo sobre o mercado OB. Mas sem conhecimento nenhum, sem indicação, sem nada, simplesmente eu olhei e tal, achei interessante e achei uma forma viável de ganhar um dinheiro que seria para mim, na minha cabeça, na época, fácil. Então eu comecei a cadastrar em corretoras, botar dinheiro e sem auxílio de ninguém. E nesse começo de tudo que eu conheci opções binárias foi aonde eu já estava praticamente me encaminhando lá na Inglaterra e também comecei a perder, porque eu não tinha instrução nenhuma. Entrei em alguns grupos em que eu vi também pelas redes sociais que acabaram me quebrando o banco, e não foi poucas. Comecei pela fui teve várias outras que eu nem lembro o nome, que faz tempo já, mas todas elas não me deram resultado algum. E isso quase me deixou a desistir desse tipo de operações, né, de ganhar dinheiro nesse ramo que é o da OB. E depois de um certo tempo, eu pensei assim comigo, não, mas se isso existe e realmente tem uma opção de ter lucratividade nesse mercado, eu não vou desistir. E fui indo, fui tentando, nunca tive sequer R$ 1 de lucro. Lógico que lá eu trabalhava com Libra, né? Então o dinheiro é mais pesado e tudo, mas de todas as tentativas que eu tive, não obtive sucesso algum. E é isso. Entendi. E, bom, como tu falou aqui, faz tempo, né, que tu falou ali, nem me lembro, questão de faz tempo, nem lembro o nome das corretoras. Então me responde, quanto tempo que tu conhece o mercado de opções binárias? Eu conheço o mercado de opções binárias já faz mais ou menos um pouco mais de 3 anos. Um pouco mais de 3 anos. E nesses 3 anos ali, quase um ano e meio ali foram só de perdas, né? Perdas e perdas, e quebrar banca, e sem estratégia, sem auxílio,
sem nada. Então, para mim, ali foi bem frustrante e foi, como é que eu posso te dizer, foi um momento em que eu mais pensava que eu estava entrando numa carreira, num mercado que poderia mudar a minha vida, e eu acabei meio que quase afundando. Mas porque eu não tinha estudado, nunca estudei, né? E simplesmente eu fui de cabeça aberta, achando que era tudo bem, estava tudo fácil, e foi assim que eu me deparei com o mercado financeiro de começo. Entendi. Isso linka um pouco com a minha próxima pergunta. Antes de conhecer o mercado, tá? Não de conhecer o mercado, mas antes de conhecer, por exemplo, a comunidade anti-loss, eu queria saber como era o teu resultado. Nessa questão, tu já disse que foi momentos ali, longos momentos de perda, e se tu já estudava sobre ou tu ia no freestyle. Então era basicamente um freestyle ali tentando entender como é que funcionava o mercado, os padrões de mercado, como é que funcionava isso. Tu explicou um pouco mais, detalhe um pouquinho mais pra gente. O que que tu achava que tu estava fazendo, como que tu achava que eram as tuas operações, se era algo claro que tu estava fazendo para ti. Sim, bom, neste momento em que eu entrei nesse mercado, até que foi interessante, porque ao colocar o valor mínimo que elas me davam, as corretoras davam, que seria 10 euros, 10 dólares, né, ou 10 ou 20 dólares, até que, tipo, eu olhava os candles subindo e descendo, e fazia um clique, pensei, agora vai descer. Depois perdia, fazia um clique, ela subia, realmente, entrei, subia, ganhava, mas nesse mesmo tempo que eu ganhava, eu acabava perdendo. E o meu ver nesse ponto foi aonde eu pensei assim comigo, nossa, isso aí é uma furada, isso aí não é para mim, isso aí como é que eu vou dizer, é golpe de internet. Até porque na época nem conhecia sobre mercado financeiro, não sabia que existia, né? Minhas perdas eram bem grandes, assim, não foram poucas, assim, 1 ano e meio mais ou menos aí, que eu tentei de várias formas, até em grupinhos. Eu vou dizer que eu já participei de alguns grupos e também não obtive sucesso nesse período. Entendi. E tu falou ali nesse 1 ano e meio que tu falou que foi só perdendo, em média, quanto dinheiro foi de perdas nesse quase 1 ano e meio ali antes de começar a ver os resultados? Eu vou chutar um pouco, uma média que eu lembro, acredito que foi um pouco mais de 2.500 libras. E isso aí, hoje em dia, dá o quê? Hoje em dia dá para cima de 11 mil reais. Entendi. Tá. E, por exemplo, depois desse quase 1 ano e meio, tu acabou encontrando a comunidade anti-loss. E como que tu encontrou a comunidade anti-loss? Tu tava pesquisando, isso eu acabei aparecendo pra ti, ou tu tava ainda insistindo, falando assim, pô, esse mercado aqui, ele existe, como tu falou, então deve ter alguma forma de trazer um resultado. Como é que tu conheceu a comunidade anti-loss? Então, foi uma mudança que eu fiz, que eu morava em Brighton, né? Uma cidadezinha de Londres, beira de praia, e eu não estava contente com onde eu estava morando e acabei me mudando para Liverpool. E nesse meio tempo que eu estava de mudança, eu estava sentado na minha sala tomando uma cerveja, era um final de semana, se não me falha a memória, e procurando não, folheando as minhas redes sociais, tal, se não me falha a memória, também foi no Instagram, e é onde apareceu Antiloss, o Instagram do Antiloss. E eu fui ler a bio, cliquei ali de curiosidade, porque eu vi que era sobre o que eu já estava fazendo, né, mas sem resultado. E foi aonde eu pensei assim, quer saber? Vamos ver, o cara não tem nem cara, não tem nada, uma máscara, enfim. No começo não botei muita confiança, até porque, né, a gente fica com o pé atrás depois de tanto tombo que a gente leva. E foi através da rede social que eu encontrei a comunidade Antiloss, que lá estava um link, onde eu entrei nesse link, que me colocou lá dentro. E a partir desse dia que eu cliquei nesse link e entrei dentro da comunidade Antiloss, foi onde eu comecei a observar as lives que o Antiloss fazia. Entendi. E, bom, de primeiro momento tu conheceu a comunidade, entrou e começou a participar das lives. Beleza, o teu resultado, ele era negativo ali, vamos chutar em torno de 10 a 15 mil reais, como tu comentou. E o que eu quero entender de momento
No início, como que a comunidade anti-loss começou a transformar esses teus resultados? Como que eu comecei a te ajudar a transformar um pouco a tua visão do mercado? O que que aconteceu ali que tu percebeu? Opa, aqui pode ser que venha algo diferente. Como que isso aconteceu para ti? Bom, isso aconteceu quando eu entrei na primeira live que teve quando eu entrei, né? Eu vi o horário que ia ter uma live e eu cliquei e pensei, pá, tô sem fazer nada e vamos lá. Eu entrei nessa live. Porém, eu entrei sem operar. Eu tava sem dinheiro na banca, né? Na plataforma e tal. E eu já tinha feito esse cadastro através do link. E ali eu comecei a assistir minha primeira live. E dentro dessa primeira live, a cada operação que o anti-loss fazia, eu analisava o porquê que ele clicava para ir para baixo e por que ele clicava para ir para cima, ou seja, compra e venda. E eu comecei a cada live prestar mais atenção nos gatilhos em que, além de você entrar com um anti-loss, entrar com as operações, após o take ou após o loss, indiferente, explicava o motivo daquele feito. E aquilo ali começou a me deixar bem intrigado. E comecei a abrir um pouco a minha cabeça com aquelas operações. Ao invés de eu começar a operar, eu comecei a perceber o tipo de operação que você fazia em live e de que forma era feita aquela operação, para que eu conseguisse pegar aquele tipo de gatilho e entender o momento certo de fazer uma compra ou de fazer uma venda. Foi através dessa live, que eu comecei a entender e comecei a explorar mais as entradas que o anti-loss fazia dentro das lives. Entendi. E depois de tu começar a acompanhar as lives e tudo mais, chegou algum ponto que tu começou a ter bons resultados. E me diz uma coisa, esses resultados, quando aconteceu, tu tinha quanto de capital? Quanto que tu operava junto da gente lá na live? Na live, quando eu comecei já lá, ainda na Inglaterra, eu tinha um capital baixo que era de 50 libras, 50 dólares, no caso, né? E esses 50 dólares eu comecei a operar apenas na comunidade, dentro das lives. E por fora, eu não fazia operação nenhuma. Por quê? Porque eu precisava ter mais clareza de cada entrada que viria dentro das lives, para eu poder ter uma segurança e uma certeza de que quando eu fizesse um clique por conta, eu saberia que estava fazendo a coisa certa. E esse capital de 50 dólares que eu tinha foram praticamente para 30 dias, que eu fui acompanhando dentro das lives, até dirigindo de van, às vezes dentro da van, eu dirigia, eu sabia o caminho, não vou tirar o GPS, e acompanhava ali a live e tal, e fazia meus cliques dentro da live, dirigindo a van. Então, desse capital de 50 dólares que eu iniciei dentro da live, eu fui levar ele em 30 dias para 930 e alguma coisa, não lembro bem exato o valor, mas deu quase $1.000 em 30 dias. Cara, muito bom, uma rentabilidade muito boa para, digamos, 30 dias, o começo, né, para quem estava ali tendo um resultado anterior ali de quase um ano e meio de 11 a 15 mil reais ali, como tu comentou. Então, eu vou pegar e já vou fazer uma pergunta aqui, que, por exemplo, esse capital de 50 dólares chegou a 900, quase $1.000 aqui, como tu comentou, e logicamente, isso foi uma construção de capital para que tu pudesse ter, já começar a fazer condições de fazer os seus saques. Então eu vou emendar aqui uma pergunta que é o seguinte: quanto que tu já sacou desde que tu conheceu a comunidade anti-loss lá atrás, há 1 ano e 7 meses? No geral, no caso, até hoje em dia, contando todos esse quase 1 ano e 8, eu acho que eu estou participando aí dentro da comunidade, literalmente já passou de 100k. Muito bom. Isso daí é uma virada de chave muito importante, porque uma pessoa que ficou 1 ano, quase 1 ano e meio tentando, ficou negativo, logicamente, né, por conta que não tinha tanto
capital ali para poder ficar mais negativo, digamos assim, certo? E não tinha um descontrole emocional para, não tem dinheiro, vou pegar um empréstimo aqui, vou fazer virar não sei o que e tudo mais. Só que teve uma certa virada de chave que hoje te faz ter uma boa condição, te faz viver do mercado. E onde foi essa virada de chave e como que tu percebeu que o jogo estava virando para ti? Vamos lá. Essa virada de chave, ela aconteceu repentinamente e é até estranho falar, né? Porque muitas das coisas que eu peguei e eu aprendi, literalmente, foi, né, nas lives. Mas essa virada de chave foi quando eu realmente absorvi todo o conteúdo que você passava dentro da comunidade. E até então, a colocação desses conteúdos para eu colocar em prática, ela demorou um pouco. Mas quando eu vi que aquele momento que eu já estava pronto e que eu já sabia o que tinha que ser feito, foi aonde eu comecei com um capital razoavelmente baixo e consegui elevar em pouco tempo num capital bem alto. Então houve essa virada de chave dentro da live, no decorrer do tempo da live, e também houve uma das primeiras faculdades que foi feita por você, aonde eu tive o prazer de estar presente, e ali ela me deu uma clareza maior ainda, muito maior. Óbvio que tem estratégias que foram colocadas, enfim, botadas em prática, que me deu uma visão muito melhor, em que eu consegui me adaptar e absorver cada gatilho dela, que também me levou a isso. Mas essa virada de chave ali, ela foi surreal para mim. Ela foi primordial. E isso tudo, literalmente, essa virada de chave para mim, só aconteceu pela minha persistência de assistir as lives. Entendi. Bom, essa virada de chave, como tu comentou, pelo que eu entendi aqui, foi quando tu viu ali um resultado saindo de um pequeno capital a um grande capital. Mas uma coisa que parece que eu percebi aqui também foi que essa virada de chave aconteceu quando tu começou a entender o porquê das coisas acontecerem ali no mercado. Entender, como tu comentou ali, que no começo tu não operava muito ali, tu ficava entendendo o porquê das explicações. Eu explico os takes, eu explico os stops, o porquê que acontecem as coisas, e pelo que eu entendi aqui, essa tua rentabilidade de um pequeno capital para um grande capital que fez a tua virada de chave acontecer, foi quando tu começou a entender um pouco mais do porquê que tu estava dando os cliques e o porquê que os resultados estavam vindo, confere? Isso, confere. Exatamente isso. Entendi. Então, assim, ó, depois dessa virada de chave, depois dessa construção de capital que tu teve ali, e também essa confiança construída que tu teve do porquê das coisas acontecerem no caso, hoje em dia, qual que é a média de saque que tu faz dentro do mercado financeiro por mês? Bom, vamos botar em média. Eu, literalmente, assim, eu nunca fiz um cálculo exato de quanto mensal, certo? Mas, em média, aí, na semana aí, tá dando para tirar aí tranquilo aí de 10 a 15, bem tranquilo. E isso dá um bom capital no final do mês, né? Vamos botar aí que dá para chegar de 25, 30 ou talvez um pouco mais. Entendi. Então, chutando numa média um pouco mais, digamos, reduzindo um pouco o topo máximo e subindo um pouco o fundo mínimo desses saques aí, a gente pode falar de 25 a 50 contos. Exatamente. Coisa linda. Bom, uma coisa que eu percebi aqui é que eu vejo muito você falar das lives que a gente faz na comunidade. Já comentou um pouco o que acontece nas lives e como que tu percebeu, mas o porquê que tu pesa tanto em cima dessa questão das lives? Me conta um pouco. Eu peso em questão da live porque foi nela que foi as suas lives que na verdade abriram meus olhos. Foram as suas explicações em relação às entradas, aos stops, aos takes e as explicações, né, em geral. Uma entrada vista no passado para a gente entender o que ela vai entregar no presente. E isso foi o que me deixou mais intrigante. E foi aonde eu percebi que tu pode ter qualquer curso. Literalmente você pode ter qualquer curso que eu vejo que é interessante, é bom e é muito produtivo. Porém, quando a gente está em live,
exatamente o que acontece no mercado financeiro, você explica de cada detalhe. O porquê que aquela vela anterior terminou daquela forma e o que que ela vai fazer na vela subsequente. E isso é interessante porque é uma leitura que você está fazendo ali naquela live, é uma leitura que você está fazendo, ela, tipo, de 10 minutos, meia hora, 5 minutos, e para aquele exato momento de um take, de uma entrada, que seja take ou seja loss, tem uma explicação e tem um porquê daquilo. E é por isso que eu falo, e eu bato na tecla sempre bato na tecla e falo, a live do anti-loss, ela é primordial. Aí, mas todo mundo pergunta, mas como isso que eu não entendo nada do gráfico? Não precisa entender o gráfico. Você tem que entender as explicações que está tendo daquele gráfico, daquele exato momento que está acontecendo aquela operação. E foi isso que eu peguei como gatilho dentro da live. Que isso eu levei por um bom, longo tempo, de um ano e 7, um ano e 8, né? Eu acho que a gente tem aí junto, entre aluno e professor. E as lives, para mim, ela é muito importante, porque ela sempre está me trazendo algo de novo, algo que seja inovador para o meu conhecimento, né? Para o meu conhecimento. E detalhes e gatilhos para que eu consiga fazer as minhas operações serem melhores do que já é. Entendi, coisa boa. Então, olha só. Também ainda há pouco tu comentou que tu fez parte da nossa primeira faculdade e tu comentou que teve, logicamente, estratégias que tu gostou um pouco mais, te trouxe um pouco mais de resultado. Teve outras estratégias que tu também gostou, só que também te trouxe resultado, porém tu preferiu umas do que as outras. A pergunta que eu quero te fazer é, hoje, qual o método de análise que tu utiliza mais e que tu mais gosta? Logicamente, a gente se prende a algo que nos traz um pouco mais de confiança na análise. Só que acredito que também existem momentos que tu percebe que o mercado não está interessante naquele que você mais gosta e você se articula no mercado em si para como ele está funcionando. Quais que tu mais utiliza e qual o teu preferido que eu ensinei ele na comunidade até hoje? Ok. Desde a primeira aula que eu tive com a faculdade anti-loss, ela me mostrou várias operações, vários gatilhos e principalmente estratégias, né? Uma das primeiras estratégias que eu me adaptei e que mais me deu rentabilidade foi a famosa estratégia do rompimento da banda de Bollinger. Essa estratégia, para mim, no começo, né, foi espetacular, até porque eu tinha literalmente, eu sempre tive medo de operar, em questão de ter muitas perdas que eu já tive. E depois desse meio tempo da faculdade ali, anti-loss, que eu participei, eu já estava aqui no Brasil. Que os recursos, né, óbvio, foram bem mais restritos para mim. É muito diferente de lá para cá, né? Então eu estava sempre com o pé atrás e com um pouco de medo. No começo, quando eu peguei esse tipo de estratégia, eu operava com capital muito baixo. Eu operava muito baixo. E eu vou te dizer que eu fazia, em média, botava ali 20 cliques no dia, certo? Desses 20 cliques, eu operando com capital muito baixo, que era o mínimo de R$5, que eu acho que é o mínimo que tem da corretora. Desses 20 cliques que eu dava dentro dessa estratégia, que é o rompimento da banda de Bollinger, eu acertava entre 17, 18. 1, 2, 3 loss eu sofria nesse período. Tanto que, lá atrás, quando eu acho que eu era até um aluno bem chato, porque a cada take que eu tinha nessa operação, nessa estratégia, eu mandava até os vídeos para você, não sei se você vai lembrar, você tem essa recordação, mas era tudo de 5 em 5 reais, 5 em 5 reais. E você pegava muito no meu pé e dizia, mano, Tom, meu amigo, você já era para estar andando de Ferrari, de Porsche, já era para estar voando. Aumenta essa mão. E eu tinha sempre isso comigo em relação a segurar o dinheiro, a ser um pouco mais ponderado, com medo. Bom, a palavra certa é medo de perder. Mas com o passar do tempo eu acabei perdendo esse medo, com grandes conselhos que você me deu. E tanto que esse tipo de estratégia foi um marco para mim, porque foi onde eu consegui começar a levantar um capital bom. E ela começou a me render muito. Tinha outras estratégias? Tinha outras estratégias. Me dei bem nelas também? Sim, me dei nelas bem. E muito bem também.
Mas a rompimento da banda de Bollinger foi o que fez eu sair do praticamente neutro, né, aí, para dar um primeiro salto em opções binárias. Entendi. Não, eu lembro sim, lembro de receber todo santo dia, o cara fazia, ele foi até modesto falando aqui de 20 operações, ele fazia umas 50 operações por dia, era 10 de manhã mais cedo, umas 5 horas da manhã, era 10, 11 horas da manhã, era 10 da tarde, era 10, fim de tarde, era 10 da noite. Só que o que era interessante ali, que o cara tinha uma assertividade muito boa, porque de começo, pelo que a gente está entendendo aqui nessa entrevista, é que ele tentou entender os porquês. E quando ele entendeu, a assertividade começou a vir. Eu sempre pesei, aumenta essa mão porque o resultado vai vir, é só seguir o gerenciamento e tudo mais. Mas esse rompimento da banda de Bollinger, basicamente hoje, como a gente comenta ali na live, é o método ACI, certo? As oscilações comportamentais dos indicadores, onde a gente traz a direção do gráfico de um grande novo movimento, que logicamente a gente vai entender aqui agora de uma forma simples, como a gente explicou lá na live. Se você tem um movimento de alta, maioria das velas verdes. Se você tem um movimento de baixa, maioria das velas vermelhas, e só aí tu já aumenta a tua assertividade para 70%, 75%. Então a assertividade dele lá atrás, aquele monte de entrada verde, aquele mar de entrada verde de R$5, hoje em dia transformou a vida do Mano Tom, por conta que o cara simplesmente persistiu, pegou o método de análise que ele acabou ali se identificando mais, e logicamente a gente se abraça em uma coisa que a gente tem mais confiança. Então, eu tenho uma pergunta agora, Mano Tom, que ela é importante, muito importante para que tem, lógico, né? Como tu falou lá no começo eu não tive muita confiança. Falei, pô, o cara nem tem rosto, o cara tem uma máscara ali, não sei o quê. Então a pergunta que eu quero te fazer agora, Mano Tom, ela é o seguinte: hoje, cara, o mercado de opções binárias, ele literalmente está muito prostituído, com um monte de pilantra que só quer fazer tu gastar o teu dinheiro e não pensa em momento nenhum em ajudar as pessoas. Hoje em dia, tipo, eu fico até puto com isso, porque assim, ó, cara, o que eu faço é sério. Há 11 anos eu sigo uma profissão que ela tem que ser respeitada e tem que ser trabalhada de uma forma séria. E esse bando de gente, ele surge o nome da minha profissão. E hoje em dia, cara, a pergunta é o seguinte: conhecendo a comunidade anti-loss e o trader anti-loss há 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, quais diferenças tu consegue perceber das comunidades e do trader que toca a comunidade, que lidera essa comunidade? Bom, certo. A diferença, eu vou dizer que ela é ridícula, né? Em palavras grosseiras. Porque eu participei de outras comunidades e eu acho que eu já tinha falado para ti há anos atrás, né? Lá atrás, no começo, tinha comentado até com você, que eu já tinha participado de outras comunidades onde eu me ferrei. A diferença grande, a maior diferença, na verdade, né? É a forma em que o anti-loss entrega as operações. A forma simplificada, clara e de bandeja. Porque é de graça. Tudo isso, por incrível que pareça, é de graça. E por ser de graça, às vezes muita gente não leva a sério. E o que eu encontrei dentro da comunidade anti-loss, eu não encontrei em nenhum tipo de comunidade que eu já entrei. Entrei em comunidade que operava com a... eu tinha outras 2 ou 3 que eu já tinha também, que eu não lembro agora bem o nome também, que eu já também esqueci, em que não consegui ter resultado e não conseguia ver clareza, e apenas eu ouvia dizer, vamos entrar comprado agora, vamos entrar vendido agora, galera, vamos torcer para que isso dê certo. Então, assim, esse tipo de comunidade lá atrás, quando eu entrei, ela não me supria a necessidade que eu tinha, que era entender, absorver e fazer com que eu fizesse aquelas operações sozinho, sem depender de alguém que me entregasse aquele take. Como eu vejo muita gente em comodidades apenas ali para fazer apenas um take e não está absorvendo algumas coisas, né? Não absorve conteúdo, não absorve aquela aula que está tendo gratuita, entendeu? E a faculdade anti-loss em si, ela abriu o meu olho, ela abriu o meu pensamento e ela fez sim uma mudança muito drástica na minha vida. Comunidade anti-loss, eu sempre falo, eu não tive outra experiência igual, não tive outro aprendizado e não tive nenhum resultado além do que eu tive dentro da comunidade anti-loss. Entendi. E em relação ao trader que tocava as comunidades que tu não tinha resultado e o trader que lidera hoje esse mar de gente que vem mudando as vidas, o que tu percebe de diferente no trader anti-loss para as pessoas
que tu tinha ali, que tu acompanhava lá atrás, como tu falou, não só as explicações, mas a pessoa que tá por trás ali, o que que tu percebe de diferente? Claramente outras pessoas que tu vê, eles não te davam, por exemplo, conselhos, eu acredito, né, conselhos de o que você deve fazer para ter o resultado, não só de explicação, mas a forma que tu deve ter os seus hábitos, a forma que tu deve agir, o que que tu percebe de diferente na pessoa que toca a comunidade? Bom, é até um pouco estranho eu estar falando sobre isso, mas a grande diferença disso tudo é você entender que aquela pessoa que está lá atrás de uma câmera, mostrando um gráfico, operando naquele gráfico, fazendo com que as pessoas que estão do lado contrário entendam, progridam e tenham sucesso com aquilo ali. Não só tá ali mostrando, porque eu sou um trader profissional, eu opero, minha banca é de tantos mil e tal, e mais nada. Pelo contrário, o trader anti-loss é uma referência para mim, com toda certeza é uma referência para mim, e isso eu posso falar de coração aberto, porque a sinceridade, de uma forma muito clara, a gente tem dentro das lives. Eu tenho visto e vejo até hoje em dia a preocupação em que o anti-loss tem para deixar aquele cidadão que está ali dentro inteirado aprender, entender e absorver os conteúdos que está sendo passado ali. E isso não é qualquer trader que eu possa falar hoje, não tem um trader, tá? Pelas outras comunidades que eu já passei, não teve um trader que fez esse tipo de coisa, de pegar na mão do aluno, de pegar na mão de um membro que está ali dentro da comunidade. Às vezes não é nenhum aluno, ele está só ali dentro ali para pegar um trade, para pegar um take, para pegar um, né? E não, você, Antiloz, por incrível que pareça, você fez isso comigo, lá atrás você fez isso comigo, e até hoje você ainda faz, não só comigo, mas com as centenas de pessoas que tem na sua live. Você pega na mão e fala, faz tal coisa, me chama no privado, vamos lá, vamos mudar a tua vida, vamos mudar esse teu pensamento em relação. E isso é importante. Eu acho que se todos botassem isso na cabeça e todos entendessem que a comunidade anti-loss, ela tem um propósito, que eu já sei qual é o propósito da comunidade anti-loss. Eu tenho plena certeza disso, tanto que essa transformação veio para mim, através da comunidade anti-loss. Se todo mundo botar isso na cabeça, vocês vão ver, todos vão ver, pode ter centenas de traders. Eu falo por experiência própria. Muitos nunca tive resultado igual. E nunca vi um sequer torcer por um aluno, torcer por um membro dentro de uma comunidade, dizendo assim, me mostra o teu valor, me diz quanto foi o teu take, quanto você lucrou hoje, qual foi a sua mão que você iniciou hoje. Cara, isso é revigorante de ver que você fica feliz quando tem um aluno que diz, eu faturei 600. E da mesma forma, um aluno que faturou 20, 30. Entendeu? Isso é revigorante. Isso é bom. Isso é uma forma que eu vejo do trader anti-loss. Além de ser um trader, ele é humano. Ele é verdadeiro. Palavras que, cara, saem do meu coração, literalmente aberto. E além de ser humano e ser verdadeiro, ser sincero com cada um de que está lá dentro. Indiferente de como seja a pessoa, indiferente da banca que aquela pessoa tenha, é isso que o anti-loss passa. Muito bom ouvir isso. E eu queria entender também, mano, Tom, que agora a gente vai voltar um pouco na questão de como que as coisas acontecem, né? Em relação ao mercado de opções binárias, hoje em dia, depois de tanto tempo acompanhando, depois de já ter resultado, depois de entender o porquê das operações irem na direção, existe logicamente uma coisa que faz as coisas acontecerem no mercado. O porquê de eu falar que esse mercado é o mais simples possível de tu ganhar dinheiro. E hoje em dia, claramente, tu consegue entender o que faz as coisas acontecerem. Na tua visão, o que faz esse mercado ser o mais simples para a gente ganhar dinheiro? Bom, tem vários pensamentos em relação ao que faz isso nós ganharmos dinheiro, né? Primeiro, uma das primeiras coisas é ter disciplina. Ter gerenciamento é o principal, que eu acho que é o mais importante. O gerenciamento, ele faz parte de um trader, né? E querendo ou não, a proteção do seu capital. O estudo, principalmente em relação às opções binárias, ele é essencial, e você saber o que você está fazendo. Mas assim, na minha opinião,
no meu ponto de vista, a gente, lógico que dentro da opções binárias a gente tem períodos. Esses períodos são levados em 2, 3 fases e a gente tem que aproveitar as fases que são boas. Mas o principal motivo de eu ter esse pensamento de que opções binárias hoje em dia é um mercado que realmente dá o que a gente precisa, é o tal do gerenciamento. Psicológico, tem que ter um psicológico bom, isso é fato. Se a pessoa não tem um psicológico forte, firme, e um gerenciamento que ele siga ao pé da letra, vamos dizer assim, é uma fase que se a pessoa não entender isso, ela se torna negativa, né, para ela mesma. Mas isso aí, para mim, é o primordial. É ter gerenciamento, é ter o psicológico já formado para aquilo ali, para você entender que se teve um dia produtivo, tá tudo ok, tá legal, você vai fazer aquelas operações, você tem aquele limite de operações diárias, que nem eu fazia antigamente, que era uma loucura, eu fazia 20, 30, 40, 50 operações aí no dia, né? Hoje em dia não mais, mas esse tipo de coisa, ele é essencial para que o mercado OB, ele literalmente, ele fornece, ele te deixa, como é que eu vou dizer? Não vou te dizer rico agora no começo, mas ele te deixa com uma opção de qualidade de vida muito melhor, seguindo esses parâmetros. A famosa liberdade, né, Manton? Então é o seguinte, agora, entendendo um pouco disso, dessa condição de vida que tu falou, dos seus resultados, eu quero entender um pouco de o que tu já conquistou dentro do mercado de opções binárias, e isso daqui não, claramente, né? Como eu falo pro pessoal, eu já tive muitos carros, por exemplo, de luxo. Hoje em dia eu moro numa região, tu conhece, tu é próximo aqui da região, um pouco mais acima aqui, mas eu moro numa região de luxo aqui em Florianópolis, tenho uma casa de luxo, tenho uma vida de luxo, como eu sempre falei, eu nunca sequer cheguei a imaginar lá atrás que eu teria essa vida. Então eu quero entender hoje o que o mercado de opções binárias já fez o Manton conquistar. Opa, é muito bom falar sobre isso, porque um tempo em que eu pensava em desistir de tudo isso, era muito mais forte do que continuar. Mas hoje o mercado do OB, ele já me deu várias conquistas. Literalmente me deu conquistas. Foram uma moto, foi um carro. Não é um carro de luxo, não é um carro, né? Mas é um carro popular, um carro aí que hoje no mercado ele está valendo 68 mil. Comprei uma moto de 10.800 pila, isso tudo à vista, né? E o último feito agora, em que me deixou mais contente também, né? Vamos botar assim, bem contente, foi eu ter o meu negócio, o meu próprio negócio. Então hoje eu sou sócio proprietário de um restaurante, onde eu fiz um investimento não tão alto, mas eu digo que pelo um assalariado, né, vamos botar assim, um CLT, demoraria muito mais tempo. Mas hoje eu entrei ali com 80k para ser sociedade, para ter uma sociedade de 50% em um bar e um restaurante na beira da praia, que esse valor, tanto da moto quanto do carro e quanto desse restaurante, foi entregue pela OB. Pô, coisa boa ver essa construção, né? A gente acaba que, com certeza é muito bom buscar novas fontes de renda, logicamente se tornando um empresário, claro, né? Fugindo do CLT, que é aquela famosa história do caminho dos ratos. Se não tentar sair, alguma hora vai encontrar uma ratoeira que tu não sai mais, né? E uma coisa interessante que eu quero saber é que muita gente que deve estar ouvindo isso, esse tanto de conquista, já foi ali mais de 100 mil reais, muita gente deve estar pensando que isso daqui é como se fosse um mercado onde só ganha quem é rico, só ganha quem tem muito dinheiro. Eu quero saber de ti, a pessoa que, por exemplo, lá na comunidade, muita gente pergunta: meu Deus, cara, como é que tu fez isso, velho? Como é que tu conseguiu fazer isso? Hoje em dia, tu acredita que precisa de muito dinheiro para fazer dinheiro em OB? Fala pra mim. Olha, é uma pergunta até irônica, mas vamos lá. Não, não precisa se ter muito dinheiro e muito menos precisa ser rico para entrar no mercado da OB, né? Eu posso dizer, porque no Brasil, aqui no Brasil já, quando eu estava aqui no Brasil, né, logo depois que eu saí de lá vim para cá, aqui eu começava minhas bancas com 100 reais e eu levava essas bancas de 100
levava essas bancas de 100 até 2, 3, até 4 mil reais. E isso num curto período. Então, o mercado, ele não te exige uma fortuna, ele não te exige ter um patrimônio muito grande, ele apenas exige em que você tenha conhecimento e preparo para que as suas operações façam valer a pena e que aquele pequeno capital de 100, ele possa chegar a um certo montante que vai ajudar a tu entender mais. Mas assim, literalmente, de 100 para cima ali, qualquer pessoa consegue, com as operações pequenas, com regerenciamento, consegue chegar lá. Bom, show de bola, muito bom. E agora a pergunta que eu quero te fazer, Mano Tom, agora a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, tá? Depois de tu perceber que aquela, digamos, não digo logicamente, né? Todo mundo tem o seu fundo do poço e eu não sou ninguém para dizer, isso não é fundo do poço, o fundo do poço daquela pessoa é realmente fundo do poço. Todo mundo tem o seu fundo do poço. E hoje em dia, saindo do fundo do poço e começando a ter muitas conquistas que às vezes uma pessoa ainda tá lá batalhando, como tu falou na CLT, onde demoraria muito mais tempo para ter, como é que tu enxerga o teu futuro depois de já ser um trader de sucesso e com resultado no mercado de opções binárias? É legal essa pergunta. Mas, assim, indiferente de eu estar encaminhando ali para um negócio, né, sendo pequeno, micro, né, empresário, e devido ao mercado de OB, mas eu literalmente, assim, ó, é uma coisa que eu não vou abrir mão e nunca mais vou deixar de ser um trader. Eu quero literalmente ser trader de verdade. Eu ainda tenho muito que aprender, apesar de que eu tenho esses meus bons resultados e um pouco conhecimento, né? Mas eu quero literalmente, assim, ó, para minha vida, levar o mercado de OB com ela. Sempre vou carregar isso comigo, até porque teve uma pessoa que me ensinou isso tudo e me deu a esperança. Quanto mais eu esperava ter, essa pessoa me deu essa esperança. E eu não posso abrir mão disso, porque quanto mais eu precisei, essa pessoa estava lá. É o trader anti-loss, eu tô falando de você. E isso vai ser pro resto da minha vida. Indiferente de eu ter qualquer outra coisa por fora, de coração, é um mercado, vamos dizer que é um trabalho, né? Vamos dizer que é um trabalho. Esse é um trabalho em que eu não vou abrir mão e que eu quero explorar, sim, e chegar a um patamar, não no patamar que você está hoje, mas sendo bem sincero, maior que isso. Agora eu gostei de ver. Isso aí é bom demais, sabe por quê? Porque lá atrás, como eu sempre falei, era muito difícil, cara. Como eu já expliquei, eu não vim de família rica, eu não vim de uma posição de falar assim, eu vou começar no mercado de opções binárias aqui, eu vou colocar 5 mil pra começar e testar e ver se funciona. Eu literalmente plantava para comer, quando a gente não tinha condição, eu trabalhava de pedreiro e marceneiro para dar conta de fazer as coisas e, sinceramente, o patamar que eu tô hoje, eu não imaginava estar. Então, hoje em dia, a minha vida, como eu comentei ali, eu tenho condição de parar de fazer tudo o que eu quiser agora. Eu posso parar de fazer o que eu quiser agora, que ninguém mais da minha família do futuro, sei lá, em quantas gerações vier, vai trabalhar. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, saber que tu almeja chegar a um patamar maior do que o meu é muito bom, porque tu já entendeu logo de cara o que o mercado pode fazer. E, sinceramente, se tu almeja isso, pode ter certeza absoluta que vai ser muito mais do que tu almeja, porque, sinceramente, foi assim comigo. Eu simplesmente só queria ter, por exemplo, ali meus 5, 10 mil reais para poder fazer a compra do mês, sobrar e conseguir investir um pouco de dinheiro. Só que hoje, lógico, o mercado é muito grande e recompensador. Então isso é muito bom saber que tu almeja isso, ser maior, chegar a um patamar maior que eu e saber que com certeza, através desse mercado, tu vai ser surpreendido lá na frente que tu passou de onde tu queria chegar. Isso é muito bom. E quando tu falou ali, eu tô falando de você, eu vou engatar uma pergunta aqui que pra mim é uma pergunta importante e eu vou deixar bem claro aqui uma coisa, tá? Isso daqui, eu vou até perguntar aqui agora, responde aí pra nós, Manton. Isso daqui é combinado? Por exemplo, tu tá sendo pago por mim pra fazer essa entrevista aqui, não? Porque muita gente vai pensar. Certo. Na verdade, foi uma parada até de meio um pouco de surpresa, mas não foi pago, não foi combinado, e essas perguntas para mim tá sendo até bacana, porque eu acho que tu puxou um pouquinho da minha história com você lá atrás,
que eu fui praticamente um dos seus primeiros dentro da comunidade, um dos primeiros em questão de uma faculdade, e eu estava sempre lá. E não foi comprado, não foi ajeitado, não foi arranjado, não foi nada. Literalmente foi uma coisa espontânea. E eu até fico muito, mas muito lisonjeado em você estar me chamando para esse tipo de entrevista e saber e conhecer um pouco mais sobre mim. Show de bola. Então agora, dessa forma, como tu vem sempre respondendo aqui, de forma espontânea, do fundo do coração, eu quero saber o seguinte. Quem é o Anti-Loss para você? Em qual sentido eu te ajudei a evoluir como trader, como pessoa, te passando meus hábitos e meus conhecimentos? Bom, o Anti-Loss hoje, para mim, ele é meu mestre, ele é meu mentor, é meu coach, é tudo para mim. Porque foi o Anti-Loss que não deixou eu desistir quando eu estava na beira de jogar tudo pro alto. E literalmente eu estava à beira de jogar tudo pro alto. E foi o Anti-Loss mesmo que não deixou, que pediu para eu ter calma, paciência, para estar sempre nas lives. Vem comigo na live, lá a gente vai conseguir, eu vou te ajudar, vou te ajudar. E sempre você falava, Tom, vamos lá, vamos para a live, eu vou te ajudar. E isso, para mim, o Anti-Loss, hoje, ele é mais do que um professor, ele é mais do que um trader para mim. Hoje eu considero o Anti-Loss como um grande amigo. Não nos conhecemos pessoalmente. Um dia, quem sabe, aí talvez a gente venha a bater de frente e se abraçar e talvez até comemorar a minha grande vitória, um pouco mais do que eu já tenho. Mas você, hoje, trader Anti-Loss, além de ser tudo isso que eu já falei, cara, para mim você é o meu melhor amigo. Você é uma pessoa que não soltou a minha mão quando eu mais precisei, quando eu pensei em desistir, quando eu pensei que isso tudo era uma furada e não tinha jeito de desembrenhar, não tinha jeito de seguir em frente, não tinha jeito de dar um passo para frente ou subir um degrau. Você mostrou a cada dia, a cada live, a cada conversa, a cada ensinamento e a cada conselho, principalmente conselho que você dava dentro das lives em relação ao mercado financeiro e a tudo, foi através disso que você acabou me conquistando e não deixando eu abrir mão de nada. Pelo contrário, continuei sendo persistente, continuei sendo um cara que deu um voto de confiança. Para uma última vez, era um voto de confiança que eu estava dando, e esse último voto de confiança, eu vou dizer, valeu mais do que tudo que eu já fiz em questão de mercado financeiro. Pô, é muito bom, eu fico muito feliz, por exemplo, em ouvir isso, porque é o propósito, né? Tudo isso aqui começou com o sentido de ajudar uma pessoa próxima a mim que foi lesada, e por um trader, né, vagabundo da internet, que acabou ali prometendo algo, aí foi Pix pra um lado, o cara sumiu e tudo mais. E hoje, sabendo que, por exemplo, para você eu sou isso, eu acredito que é só eu continuar fazendo a mesma coisa todo santo dia, que para muitas pessoas eu vou conseguir fazer com que venha esse mesmo resultado. E já, com certeza, eu sou referência para muitos aí que acompanham. E eu não quero só ser referência de dinheiro, uma vida de luxo e tudo mais. Mas esse tipo de relato que tu falou aqui agora, eu fiquei até surpreendido com essa questão de melhor amigo, porque eu não imaginava que tu me considerava nesse ponto, mas faz até sentido, porque um amigo é aquele que pega na mão no momento bom, no momento ruim, leva pra cima e foda-se, certo? Então eu acredito que eu venho fazendo isso da forma certa e vou continuar fazendo, e esse relato aqui é muito importante pra mim, justamente. Essa tua última fala foi importante para mim, e agora eu quero te fazer uma pergunta que com certeza vai ser importante para muita gente, e logicamente, do fundo do coração, tome o tempo que precisar para dar a resposta dessa pergunta aqui, porque isso pode mudar a vida de muita gente. O intuito dessa entrevista aqui é motivar e também conscientizar as pessoas de como que acontecem as coisas no mercado de opções binárias, para quem tem persistência, disciplina e quer mesmo estar com sangue no olho e ter resultado. Se tu pudesse dar um conselho para todos que estão e para todos que não estão na comunidade e se sente perdido nesse mercado como tu se sentia lá atrás, qual conselho você daria? Não precisa ser um, não precisa ser dois, pode. Tempo aberto aí pra ti, mano, Tom. Vamos lá. Um conselho, dos conselhos, né? Eu recomendo que se você tem dificuldade,
e que você não vê o resultado ainda, ou se você tem dúvidas em relação ao mercado de opções binárias, não faça isso. Não faça isso porque eu passei por isso, ao ponto de desistir. E o conselho que eu dou, para quem está dentro da comunidade, e até mesmo para quem não está dentro da comunidade, desempenhe o seu tempo dentro da comunidade, que lá dentro você vai ter maior clareza e muito mais consistência nas suas operações. Não entre apenas para ganhar um take, que eu acho que muita gente faz isso. Eu vejo, na verdade, há muito tempo eu vejo isso. Muita gente vai lá apenas para pegar aquele clique e sair positivo. E muitos, quando acontece de ter um loss, sai criticando. E isso acontece, isso é normal. Não existe 100% nesse mercado. E não é só nesse mercado, é em tudo. Ninguém é 100% seguro de tudo que tu vai fazer. Então, para quem está fora da comunidade, para quem está dentro da comunidade, prestem atenção, estudem, analisem, entendam cada operação que é falada, é explicada, é mostrada ao vivo. E é nesse pequeno espaço de tempo em que a tua vida pode dar um clique e você virar a chave. Nesse clique, nessa virada de chave, se você for persistente e não está ali apenas para procurar um resultado de imediato, e sim um aprendizado, se você levar com esse pensamento, é o conselho que eu dou. Literalmente, entre na live para um aprendizado, porque dentro da live você tem muito mais a ganhar aprendendo do que pegar um clique. Esse clique vai acontecer na tua vida por um processo a médio, curto prazo, vamos botar assim, a curto, médio prazo, dependendo do desenvolvimento, da disponibilização daquela pessoa de estar ali para entender. Mas a melhor coisa que tem, literalmente assim, ó, que foi aonde eu comecei e aonde eu bato na tecla, aonde eu abro meu coração e falo, live do anti-loss, que seja uma por dia, que seja duas por dia, que leve 2 takes no dia, que leve 4 takes ou 4 loss no mesmo dia, não importa, mas o conhecimento passado ali dentro, sim, vai virar a tua chave, vai fazer você mudar de vida, vai fazer você mudar a opinião que você tem hoje sobre o mercado de opções binárias. Isso aí, na verdade, como é que eu vou te dizer, é muito melhor do que uma própria faculdade. Por quê? Porque você está vendo ao vivo o que está acontecendo, na hora. E se você não tiver a capacidade de parar, olhar e prestar atenção em cada linha que você traça, em cada candle que você conta na frente de todo mundo e o porquê daqueles candles subirem e desceram, se você não prestar atenção nisso, você está ali para quê? Para pegar um take? Para evoluir? Não, você está ali para estudar, para aprender e fazer que opções binárias na sua vida sejam o melhor trabalho do mundo. E eu posso dizer que é o melhor trabalho do mundo. Hoje a CLT ela não paga o que o mercado OB paga. Por mais que você leve um pouco de tempo, eu levei esse pouco de tempo. E o senhor sabe, mestre, que esse 1 ano e 7 meses, no mínimo, vamos botar por baixo, no mínimo aí foram 7 meses aí para eu ter uma consistência e para eu ter realmente conhecimento e começar a operar sozinho. Mas uma faculdade que eu tive do anti-loss, uma delas, que já me abriu muito mais a cabeça. Só que daí eu pergunto, será que eu devo parar por aqui? Muitos podem até perguntar, será que tu vai parar por ali? Vai continuar tocando apenas com esse pouquinho conhecimento que eu tenho? Eu falei, não vou parar por aí. Por que eu não vou parar ali? Porque o mercado de OB hoje ele é muito extenso. Ele tem muita coisa a ser ensinada e muita coisa a aprender. E essa muita coisa que eu falo que o mercado de OB tem a ensinar, o anti-loss está passando, o anti-loss está abrindo as portas, o anti-loss está dando a oportunidade e o anti-loss está dando a chave para que cada um dentro dessa comunidade possa virar. E essa chave está na mão de cada um, já está ali dentro, está na mão de cada um ali dentro. Basta fazer acontecer, basta estudar, basta ter força de vontade, basta prestar atenção. E é isso que eu acho. Eu acho que para todos, tanto dentro ou fora da comunidade, entendam, aprendam, se dediquem, porque a chave da virada está na mão de cada um, sim, já está na mão de cada um. Basta dar um primeiro passo. Pô, show de bola, mano. Então,
Bom, a nossa entrevista ela vai terminar por aqui, mas eu fico muito feliz de ter tido essas respostas e com certeza que todas eu senti que foi do fundo do coração, com vivências que tu teve e tudo mais. E o intuito disso aqui, como eu repeti, é motivar as pessoas, ajudar as pessoas a compreender como uma pessoa exatamente igual a elas, né, conseguiu chegar em um resultado e vai continuar evoluindo. Eu queria te agradecer por essa 1 hora que a gente está aqui, tá? Trocando essa ideia, porque tu não faz ideia o quanto isso daqui vai clarear a mente das pessoas que o mercado realmente é um mercado sério, um mercado onde a pessoa pode seguir uma profissão, onde a pessoa pode se dedicar e com certeza ver muito mais resultado do que muita gente aí passa lá 5. Cara, hoje sinceramente eu ganho um salário não só de um médico, eu ganho um salário de 2, 3 médicos se eu quiser. Eu só aumentar o valor da banca ali e seguir o gerenciamento já era. Hoje em dia, o meu resultado, sinceramente, eu não vou falar números aqui de quanto que tem guardado, mas como eu disse, posso parar hoje, minha família inteira daqui em diante, todos que nasceram vão trabalhar. E simplesmente todos conseguem fazer exatamente também uma pessoa igual a você, que está aí assistindo agora, saiu de um lugar, por exemplo, lógico, como eu disse, todo mundo tem o seu ponto de partida, alguns um pouco maior, alguns um pouco menor, mas muitos são a mesma pessoa, todo mundo ali, ó, 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, uma boca, um braço, 2 braços, enfim, todo mundo é igual, todo mundo é capaz de conseguir chegar nesse resultado. E, de novo, eu quero te agradecer aqui, mano, Tom, pela presença aqui, conseguir compartilhar um pouco da tua experiência, da tua história aqui no mercado e conseguir, com certeza, motivar as pessoas que também, como tu já sabe, lá na live, ficam maravilhados com os teus resultados, todo mundo já considera o Mano Tom como, sei lá, um como eu falo, né? O nosso oráculo da cabeça branca lá na live, todo mundo já sabe que o cara já tem um resultado legal, pedem conselhos na live, perguntam como é que tu faz isso, tu analisa o que, tu viu o que. Diversas vezes também eu desmonto o microfone do Mano Tom lá na live para ele ver e explicar ali as explicações que ele viu, que claramente, basicamente é a mesma coisa que ele enxerga, é o que ele aprendeu ali e também o que eu enxerguei e expliquei na live. Mas, mais uma vez, Mano Tom, muito obrigado por estar aqui compartilhando a tua história. Sei que é uma história onde tu sai de um lugar que, cara, sinceramente muita gente queria estar morando na Inglaterra, ganhando em Libra, certo? Voltar pro Brasil, sobe e desce na vida, seus declínios, digamos assim, todo mundo tem os seus fundos e topos do gráfico até chegar numa grande evolução. E, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço e fico muito elogiado por essa oportunidade e eu nunca imaginava, né, que ia chegar um dia desse de tu me chamar para fazer uma entrevista do nada. Mas muito obrigado por tudo também, e obrigado a todos da comunidade também que tem um carinho por mim, que eu sei que dentro da comunidade muitos lá, oi, Mano Tom, tudo bem? Até me chamam de mestre também, não sou um mestre, né, mas estou ali como todo mundo, aprendendo ainda com todos. Show de bola. E já vou pedir para vocês, todos que acompanharam aqui a entrevista do Mano Tom, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. Aqui embaixo vai estar o link para poder entrar na comunidade, para poder realmente aprender. E sinceramente, garra o osso e não solta mais, porque sinceramente não tem para onde sair, não tem para onde correr, porque se realmente quer ter resultado, é na comunidade anti-loss. Eu sempre falo, o trader anti-loss não tem esse nome porque ele não erra. Errar faz parte da vida de um trader profissional. Só que o trader anti-loss tem esse nome justamente porque a gente sai positivo, sinceramente, discrepantemente, muito mais meses do que a gente sai negativo. Por exemplo, nesse tempo que o Mano Tom tá aí na comunidade. Mano Tom, quantos meses a gente saiu negativo? Olha, desse tempo todo aí, eu acho que foi um só. Para mim, foi uma vez que a gente saiu, acho que foi no mês de fevereiro, né? Tá lembrado? Eu acredito que sim. Foi não, foram dois. Foi um mês só. Foi um mês. Na verdade, foram 2 meses, que desde outubro do ano passado a gente teve fevereiro de 2025 e agora em março de 2026. 2 meses a gente saiu negativo e o Trader Anti-Loss ele tem esse nome porque o que eu faço é trazer resultado, não só para mim. E sinceramente, hoje em dia eu posso dizer que o Trader Anti-Loss não tem esse nome porque ele vai ali há 11 anos fazendo exatamente a mesma coisa e sinceramente espero um mês positivo no final. Hoje o meu êxito, a minha meta batida do mês é saber que eu estou transformando pessoas iguais ao Tom, que são iguais a vocês, como um trader anti-loss. Essa é a minha meta. Todos vocês dentro da comunidade se tornaram um trader anti-loss e eu vou te convidar mais uma vez. O link está aqui embaixo. Resultados assim como o do Mano Tom, logicamente vocês vão ter
porque é inevitável, o lucro dentro desse mercado é inevitável, é muito mais simples do que parece. E depois disso tudo dito, né, mais uma vez, Mano Tom, te agradeço e finalizamos por aqui. Trader Anti-Loss, câmbio, desligo. Até o próximo vídeo.